Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às nossas meditações nos 365 dias com a imitação de Cristo, hoje vamos meditar sobre o batismo do Senhor. O Evangelho é Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. E a referência da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 2, 6, 11, 18 e 20. O texto do Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. O batismo do Senhor revela o início da vida pública e da missão de Jesus. Ele entra nas águas do Jordão não para ser purificado, mas purificar as águas. Não para converter-se, mas para inaugurar a conversão de todos. João resiste, mas Jesus insiste. Convém cumprir toda a justiça. À luz da imitação de Cristo, percebemos que a vida espiritual começa precisamente aqui, quando a alma aceita caminhar pelo caminho da verdade e não pela própria vontade. No livro 1, capítulo 18, nós lemos o seguinte: Não sigas teus sentimentos, segue antes a vontade de Deus com firmeza. Assim age Jesus, deixando-nos o caminho para seguir. Na cena, no diálogo entre João Batista e Jesus, ali aparece um pouco desta vontade humana de fazer as coisas segundo a própria maneira. João Batista tem essa iniciativa, é a iniciativa humana de todos nós, mas se encontra com a vontade de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. Aqui está o início, o princípio da vida espiritual de cada um de nós. Não nos movermos pela nossa vontade, mas nos deixarmos mover pela ação e pela graça de Deus. Ao descer as águas, Cristo assume plenamente a condição humana. Ele se une aos pecadores e carrega solidariamente aquilo que pesa sobre nós. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 2, diz que quem se humilha será exaltado. Quem se submete por amor, esse imita verdadeiramente a Cristo. A imitação de Cristo é isso. É a submissão voluntária diante de acontecimentos que nem sempre são agradáveis, que nem sempre são fáceis. A descida de Jesus ao Jordão é um gesto de humildade absoluta. Aquele que é Senhor de todas as coisas caminha nessa direção para nos dar o exemplo e nos convidar a essa imitação. O santo coloca-se entre os que buscam perdão. O céu se abre justamente porque o Filho se abaixa. A humildade abre sempre caminho para a graça de Deus. A nossa vida não é diferente. O que faz com que a graça de Deus possa agir na nossa vida é justamente essa abertura, a humilde abertura à ação e à vontade de Deus, que é capaz de transformar a nossa vida. O Espírito Santo desce como pomba, permanece sobre ele. Este detalhe é decisivo. O Espírito não é uma visita, mas repousa. Na nossa vida, o Espírito é uma visita ou o Espírito habita a nossa casa? Pelo batismo nós já recebemos esse Espírito, mas pode ser que na nossa vida cotidiana nós tenhamos uma consideração pelo Espírito Santo que seja como de uma visita, que chega com hora marcada e sai com hora marcada. Não é este o caminho espiritual. O caminho espiritual é a permanência do Espírito na nossa vida. A imitação de Cristo, livro 1, capítulo 11, ensina: a graça ama o coração puro, simples e recolhido. Ali ela encontra repouso. O Espírito só encontra repouso quando ele acha essa casa pronta, limpa, disponível para ser habitada. Em Jesus, o Espírito encontra essa morada perfeita. E em nós, à medida que aprendemos a purificar o interior, o Espírito também encontra espaço para permanecer. O batismo do Senhor revela que a vida cristã é esta: deixar que o Espírito habite e conduza a nossa vida. Não ter o Espírito Santo como apenas visita, mas sim como hóspede da nossa casa. A voz do Pai proclama: Este é o meu Filho amado. É a revelação da identidade de Cristo e, ao mesmo tempo, a luz sobre a nossa própria identidade batismal, porque em Cristo somos também filhos adotivos.
Na Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 6, nós lemos o seguinte: Filho, anda na minha presença e encontrarás a paz. Quanto mais te entregares, mais te reconhecerás como meu. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, tanto mais nós nos reconhecemos como pertencentes a Ele. O batismo nos insere nesse movimento de filiação. Somos amados porque pertencemos ao Pai. E pertencemos ao Pai porque estamos unidos com o Filho. A união com o Filho é imprescindível para pertencer a esta família espiritual. A vida espiritual amadurece quando essa identidade se torna fundamento no agir. À medida que as nossas atitudes não são movidas por sentimentos, apenas por vaidades, apenas por intuições humanas, mas que elas se deixam guiar pela ação do Espírito, tanto mais forte é a nossa pertença a Deus. Depois do batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. A água abre caminho para a prova. A Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 20, adverte: se quiseres avançar, deves renovar-te interiormente todos os dias. Cada manhã, cada dia, é momento desta renovação, dessa disponibilidade, dessa abertura da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, para que Deus faça morada, para que Deus seja o Senhor realmente da nossa casa. Não adianta escrever na porta da igreja: Jesus é o Senhor, se nós não deixamos que Ele seja o Senhor das nossas atitudes. O deserto é essa renovação. Ali, o Filho assume as lutas humanas para transformá-las. Não existe vida espiritual sem lutas, sem batalhas, mas nós não caminhamos sozinhos nessas lutas e batalhas. Nós caminhamos com a graça do Espírito Santo. Também nós, batizados, entramos no deserto, onde Deus purifica o coração, confirma a filiação. Às vezes pode parecer que o silêncio de Deus é um grande deserto, e muitas vezes enfrentamos esse silêncio, enfrentamos este deserto que parece a ausência de Deus, mas é exatamente o contrário. Ali Deus se manifesta, não segundo a nossa vontade, segundo a nossa forma de pensar, mas da maneira que nos purifica e nos leva à contemplação da sua presença, da sua força e da sua graça em nossa vida. Não é abandono. O silêncio não é abandono de Deus, é escola de confiança. O silêncio não é abandono de Deus, mas é escola de confiança. A festa do batismo do Senhor nos lembra que a vida cristã nasce da união com Cristo, que se deixa abaixar. É guiada pelo Espírito, que se derrama e que sustenta a voz do Pai, que chama a cada um de filho amado. Ali, no batismo do Senhor, essa voz que vem do céu, que chama Jesus de filho amado, é a mesma voz do Pai que também nos chama de filhos e filhas muito amados dele. Somos amados em Cristo. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que o caminho espiritual se faz de humildade, de entrega, de purificação diária e de renovação interior, cotidiana. Cotidianamente somos chamados a essa renovação. Quem permite que Cristo entre em suas águas profundas, encontra-se sempre num céu que se abre e o Espírito que permanece. Esse é o caminho que nos é proposto. E aqui para nós é sempre bom abrir uma pergunta, abrir uma linha de reflexão. Se o batismo é o ponto de partida, como está a nossa vida enquanto batizados? Em como cristãos chamados a testemunhar a nossa fé. Estamos abrindo espaço para que Deus faça morada na nossa vida? Temos o Espírito Santo como hóspede da nossa alma ou apenas como visita ocasional? Começo, encerramento de alguma atividade, quando pedimos o dom do Espírito Santo, quando rezamos ao Espírito Santo, mas não nos abrimos de fato a Ele. O importante é não apenas invocar a presença do Espírito Santo, mas deixar que a nossa vida seja guiada por Ele. Continuamos com as nossas meditações diárias pelo Spotify, Evangelho do Dia e também a Imitação de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.